E voltamos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para você conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. Bem, voltamos com este assunto interessante com o nosso convidado. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Bem, nós vamos nos reportar aí a queda dos anjos, né? Essa rebelião que existiu e que falam de uma queda vibracional humana. Fale um pouquinho sobre os anjos e arcanjos nesta rebelião. Então, a parte, Kátia, você referiu a uma quebra vibracional humana. Segundo o que o livro de Durantia descreve, a parte humana que se ressentiu dessa quebra foi mais como consequência do que aconteceu em outros níveis, não é? Porque em outros níveis realmente houve como um corte com a organização cósmica. Mal aconteceu a rebelião de Lúcifer, os locais onde é organizado e controlado todo o funcionamento cósmico, houve um corte das informações. Houve um isolamento desta área onde aconteceu a rebelião. Era quase como se eles não quisessem que houvesse contaminação para o resto do universo. Então, todas as criaturas que estavam englobadas nesse universo em que de repente aconteceu o corte, essa queda, essas criaturas já tinham que conviver naturalmente com essa situação. Então, de certa forma, todos os que estavam dentro e apanhados por essa conjuntura não puderam sair dela. Por exemplo, para dar uma ideia, as pessoas, ou melhor, as criaturas que são pessoas, as criaturas mesmo angélicas, etc., que estavam no planeta Urantia, que estavam na Terra, em outros níveis dimensionais, não lhes foi autorizado saírem da Terra quando aconteceu a rebelião. Elas ficaram na Terra. Sim. Mas essa rebelião abarcava 606 mundos, 619 mundos, se não me engano. Foram abarcados por essa rebelião. Todos esses mundos, quem estava nesses mundos, mesmo entidades angélicas, etc., ao mais alto nível, de repente não podiam sair desses mundos durante um determinado tempo, em que elas próprias iam ter que se definir qual era a atitude e a posição delas perante aquela rebelião. Em que ponto é que elas iam ficar? Porque o universo funciona sempre dessa maneira, funciona sempre numa atitude de dar liberdade total ao ser para ele decidir. Mas ele vai ter que se decidir. Ninguém vai obrigá-lo a pensar desta ou daquela maneira. Sim. É toda e qualquer criatura, desde o mais alto arcanjo até ao mais modesto ser humano, e ele tem liberdade total para decidir qual é o caminho que ele vai seguir. E Carlos, você acredita que esta rebelião até hoje, a nossa humanidade, ela tem consequências? Ela tem consequências logo num aspecto muito imediato. É que qualquer humanidade em condições normais, que esteja numa evolução onde não haja uma quebra tão grave como essa que aconteceu aqui, neste universo local, qualquer humanidade em condições normais vai tendo contacto com as altas instâncias cósmicas. Todo e qualquer planeta de qualquer humanidade normal recebe visitas da organização cósmica. Perfeito. Mas visitas abertas, sem mistério. Claro que há mistérios, há sempre mistérios, porque estamos a falar de homens primitivos que entendem as coisas só até um certo ponto. Ou só acreditam naquilo que vem. Ou acreditam naquilo que vem, mas de repente recebem a visita dessas entidades. Sim. Não é? E algumas dessas entidades surgem aos olhos dos mortais. São perceptíveis aos olhos mortais. A maior parte não são. De facto não são. Mas muitas delas são. E a incumbência dessas ordens de criaturas, as que são vistas pelos seres humanos, etc., é ajudarem aquela humanidade a evoluir. Mas é um processo muito complexo e muito sutil, porque elas, embora sejam visíveis e estejam em interação com essas humanidades e as ajudem a evoluir, elas já ao mesmo tempo não podem interferir na decisão daquelas criaturas humanas, nas decisões. Então vão educando muito lentamente, num processo muito lento. Muito sutil, né? É uma coisa que bem declarada no livro Durantia, é que as coisas nunca se fazem por revolução. As coisas fazem-se por evolução.
E tudo o que aconteça por revolução, não, de alguma forma, em algum momento, não vai dar resultado. É verdade. Vai quebrar de alguma forma em algum momento. E a rebelião de Lúcifer é uma revolução. É algo que é uma revolta que acontece numa ínfima parte do organismo cósmico, em que de repente as altas instâncias, os dirigentes do universo, deixam que a coisa aconteça. E deixam que todas as criaturas englobadas naquele contexto se definam perante essa rebelião. Então, respondendo ao que diz respeito ao planeta Terra, nós não somos uma humanidade que usufruiu de uma evolução normal. Não somos. Não somos. Houve várias situações que representaram desvios marcados relativamente ao que seria uma humanidade normal, com uma história normal. Não é? Uma delas foi a rebelião de Lúcifer. Outra, bastante à frente no tempo, foi a história de Adão e Eva. Dentro dos registros bíblicos, Adão e Eva realmente é algo muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre o que o livro fala? Quando vemos a história na Bíblia sobre Adão e Eva, tudo parece uma grande ficção. Não é? Parece mais linguagem simbólica do que outra coisa. Não é? Porque nós vemos que depois na Bíblia, a queda de Adão e Eva, como é relatada, nós vemos que logo a seguir o Caim vai se casar com uma mulher na terra de Nod. Sim. Não é? Então é muito estranho. Então, se Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher, como é que depois o filho deles se foi casar com uma mulher? Essa mulher apareceu de onde? Não é? Então ficam esses paradoxos, e a nossa tendência é olhar para a Bíblia de uma forma simbólica e tentar interpretar as coisas à luz da psicologia ou do que seja, não é? Sim. Aqui não. Aqui o que é que mostra? Mostra Adão e Eva como realidades históricas. E num contexto muito diferente daquele que vemos na Bíblia, não é? Segundo o livro de Urântia, Adão e Eva aparecem há cerca de 38 mil anos. Enquanto que a história da humanidade já tem cerca de 1 milhão de anos. Portanto, veja bem a diferença. Nós estamos com uma história de cerca de 1 milhão de anos. Quando aparece Adão e Eva, é há cerca de 38 mil anos. O que é que representam Adão e Eva no contexto do livro de Urântia? Eles representam o que poderíamos chamar elevadores biológicos. Ou seja, até aquele ponto a humanidade tinha alcançado o seu máximo, a sua máxima cota de evolução biológica. Então era necessário, e é assim que se processa, é o que eles dizem que se processa em todos os planetas, eles dizem que é necessário num determinado ponto da evolução de cada humanidade que surja um casal que vem de altas instâncias cósmicas, que são um casal altamente experiente, são altíssimos cientistas, não é? E pessoas de uma elevação espiritual enorme e que vêm dar a sua contribuição biológica, inclusive, para aquela humanidade. E uma das coisas que eles dizem é que não pode haver cruzamento biológico do Adão e da Eva com aquela humanidade. Mas que será necessário que Adão e Eva tenham os seus filhos, as gerações vão crescendo, até que chega ao ponto de cerca de 500 mil de indivíduos originários daquele casal, que se vão multiplicando, não é? Sim. E só a partir desse ponto é que começa a haver o cruzamento com a humanidade. Essa seria a ordem natural, que não aconteceu no planeta Terra. Mas nós temos algo deles, Nós cosmicamente, temos né? Temos algo Desse deles. Temos casal principal. Temos uma semente muito ligeira, e essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva, é que o que nós temos de biológico deles é muito leve, muito leve. Bem, vocês querem saber sobre este assunto, sobre Deus, religiões? O livro conta tudo sobre isto, mas existem estudos específicos em cima do livro, né? A associação promove. Sim, sem dúvida. Você pode deixar seus contatos, por favor? Então, o contacto da associação é o www.urantia.org, né? ou então urantia.com.br. As duas possibilidades. Lá tem todos os contactos, inclusive nós temos grupos de estudo. Em São Paulo há vários grupos de estudo e outros pontos do Brasil. E as pessoas podem, no site, perceber onde é que há o grupo de estudo mais próximo e mais acessível para Sim. elas. Onde podem ter informações, podem relacionar-se com gente que está
ligado aos estudando o livro do estudos. Urântia. Perfeito. Bem, nós poderíamos ficar o dia todo, porque realmente é fascinante, eu conheço um pouquinho, mas eu te convido para um rápido intervalo, nós já voltamos. Por favor. Dentro dos registros bíblicos, Adão e Eva realmente é algo muito interessante. Você pode falar um pouquinho sobre o que o livro fala? Quando vemos a história na Bíblia sobre Adão e Eva, tudo parece uma grande ficção. Não é? Parece mais linguagem simbólica do que outra coisa. Não é? Porque nós vemos que depois na Bíblia, a queda de Adão e Eva, como é relatada, nós vemos que logo a seguir o Caim vai se casar com uma mulher na terra de Nod. Sim. Não é? Então é muito estranho. Então, se Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher, como é que depois o filho deles se foi casar com uma mulher? Essa mulher apareceu de onde? Não é? Então ficam esses paradoxos e a nossa tendência é olhar para a Bíblia de uma forma simbólica e tentar interpretar as coisas à luz da psicologia ou do que seja, não é? Sim. Aqui não. Aqui o que é que mostra? Mostra Adão e Eva como realidades históricas e num contexto muito diferente daquele que vemos na Bíblia, não é? Segundo o livro de Urântia, Adão e Eva aparecem há cerca de 38 mil anos. Enquanto que a história da humanidade já tem cerca de 1 milhão de anos. Portanto, veja bem a diferença. Nós estamos com uma história de cerca de 1 milhão de anos. Quando aparece Adão e Eva, é há cerca de 38 mil anos. O que é que representam Adão e Eva no contexto do livro de Urântia? Eles representam o que poderíamos chamar elevadores biológicos. Ou seja, até aquele ponto a humanidade tinha alcançado o seu máximo, a sua máxima cota de evolução biológica. Então era necessário, e é assim que se processa, é o que eles dizem que se processa em todos os planetas, eles dizem que é necessário num determinado ponto da evolução de cada humanidade que surja um casal que vem de altas instâncias cósmicas, que são um casal altamente experiente, são altíssimos cientistas, não é? E pessoas de uma elevação espiritual enorme e que vêm dar a sua contribuição biológica, inclusive, para aquela humanidade. E uma das coisas que eles dizem é que não pode haver cruzamento biológico do Adão e da Eva com aquela humanidade. Mas que será necessário que Adão e Eva tenham os seus filhos, as gerações vão crescendo, até que chega ao ponto de cerca de 500 mil de indivíduos originários daquele casal, que se vão multiplicando, não é? Sim. E só a partir desse ponto é que começa a haver o cruzamento com a humanidade. Essa seria a ordem natural, que não aconteceu no planeta Terra. Mas nós temos algo deles, Nós cosmicamente, temos algo, né? Nós temos algo Desse deles. Temos casal principal. Temos uma semente muito ligeira, e essa foi uma das consequências da queda de Adão e Eva, é que o que nós temos de biológico deles é muito leve, muito leve. Bem, vocês querem saber sobre este assunto, sobre Deus, religiões? O livro conta tudo sobre isto, mas existem estudos específicos em cima do livro, né? A associação promove. Sim, sim. Você pode deixar seus contatos, por favor? Então, o contacto da associação é o www.urantia.org, né? ou então urantia.com.br. As duas possibilidades. Lá tem todos os contactos, inclusive nós temos grupos de estudo. Em São Paulo há vários grupos de estudo e outros pontos do Brasil. E as pessoas podem, no site, perceber onde é que há o grupo de estudo mais próximo e mais acessível para elas. Onde podem ter informações, podem relacionar-se com gente que está ligado aos estudando o livro do estudos. Urântia. Perfeito. Bem, nós poderíamos ficar o dia todo, porque realmente é fascinante, eu conheço um pouquinho, mas eu te convido para um rápido intervalo, nós já voltamos. Por favor.